A chuva fina caía sobre as ruas movimentadas de Hongdae, em Seul, transformando o asfalto em um espelho reluzente de neon e luzes de lojas. Ji-eun apertava o violão contra o peito, o capuz do moletom encharcado, colando em sua pele gelada. Aos 24 anos, ela era só mais uma voz perdida na multidão noturna, cantando para juntar moedas suficientes para o aluguel de um quartinho apertado, em um beco próximo. Um dia eu saio dessa, murmurava para si mesma entre as notas, mas a verdade era cruel. O emprego de garçonete diurna mal pagava as contas, e a música era sua única fuga. Ela escolheu uma balada suave, daquelas que ecoavam nas K-dramas que assistia escondida no celular emprestado. Sua voz, rouca e cheia de emoção crua, cortava o burburinho de estudantes rindo e casais passeando. Saranguei, mas sem você. Cantava, os olhos fechados, ignorando o frio que subia pelas pernas magras. Algumas pessoas paravam por um segundo, jogavam uma nota de 0 won no estojo aberto aos seus pés, mas a maioria seguia em frente, absorta em seus próprios mundos. De repente, um ronco grave de motor cortou o ar, como um predador se aproximando. Ji-eun abriu os olhos a tempo de ver um carro preto reluzente, um Mercedes blindado, frear bruscamente a poucos metros dela. O pneu chiou contra o pavimento molhado, e o cheiro de borracha queimada misturou-se ao aroma de street food das barracas próximas. Tteokbokki fervendo e frango frito chiando. O coração dela acelerou. Quem para assim no meio da rua lotada? Turistas? Policiais? A porta do motorista se abriu com um clique autoritário, e um homem saiu. Alto, ombros largos sob um casaco de lã escuro que gritava dinheiro. Ele tinha o rosto esculpido como os atores de ação coreanos. Queixo quadrado, olhos afiados sob sobrancelhas grossas, cabelo preto penteado para trás com precisão. Mas havia algo perigoso nele, uma aura que fazia o ar ao redor parecer mais pesado. Ele ignorou a chuva, os olhos fixos nela, como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Ji-eun congelou, os dedos paralisados nas cordas do violão. Ele se aproximou devagar, passos firmes ecoando na calçada, e parou bem na frente dela, perto demais. Ela podia sentir o calor do corpo dele, contrastando com o frio úmido, e um perfume sutil de colônia amadeirada invadiu suas narinas. Você, disse ele, a voz baixa e rouca, com um sotaque de Gangnam que denunciava origens altas. Cante de novo. Aquela parte sobre o amor que dói. Ela piscou, o rosto corando sob a luz amarelada de um poste. Era Min Jun Kang, embora ela não soubesse ainda. Aos 32 anos, ele comandava as sombras do submundo de Seul, um chefe da máfia coreana que controlava cassinos ilegais em Itaewon e rotas de contrabando pelo rio Han. Homens como ele não paravam por cantoras de rua, eles passavam por cima delas. Mas aquela voz havia penetrado o vidro fumê do carro, cortando o silêncio de sua reunião tensa no banco de trás. Pela primeira vez em anos, algo além de negócios o distraíra. Eu não canto sob demanda. Gaguejou Ji-eun tentando soar firme, mas sua voz saiu trêmula. O estojo aos pés dela tinha só umas poucas moedas, ela precisava continuar. É só para sobreviver aqui. Se quiser, pode contribuir. Um sorriso fantasma curvou os lábios dele, algo entre diversão e ameaça. Ele enfiou a mão no bolso interno do casaco e tirou uma nota de 100. Seul won, o equivalente a um mês de gorjetas dela. Jogou-a no estojo com desdém casual como se fosse troco. Agora cante, ou eu faço você cantar. O tom era brincalhão, mas os olhos, frios como o inverno de Seul. Ji-eun engoliu em seco, o coração martelando. Por que ele? Por que agora? Ao redor, as pessoas começaram a notar, cochichando. Um grupo de amigos parou, celulares já saindo dos bolsos para gravar. Ela odiava ser o centro das atenções assim, exposta como uma aberração. Mas o dinheiro brilhava ali, prometendo alívio. Com as mãos tremendo, ela dedilhou o violão novamente, a melodia saindo hesitante no início, mas ganhando força. Você me quebra, mas eu ainda te quero. Min Jun ficou imóvel, os braços cruzados, chuva caindo em seus ombros, sem que ele se importasse. Seus homens,
2 gorilas discretos saindo do carro agora observavam de longe, mãos nos coldres escondidos. Ele não era de impulsos, sua vida era calculada, cada movimento uma jogada no tabuleiro do crime. Mas aquela garota, com sua vulnerabilidade exposta e voz que ecoava como um soco no peito, o desarmava. Era ridículo, ele pensou, um homem que intimidava rivais em becos escuros, pausando por uma música de rua. Mas ali estava ele, hipnotizado. Quando ela terminou, o silêncio pairou por um segundo eterno. Ji-eun ergueu os olhos, esperando o veredito. Ele se inclinou ligeiramente, o rosto agora a centímetros do dela, o hálito quente roçando sua bochecha. Você tem fogo, garota. Mas fogo atrai problemas. Seus dedos roçaram o braço dela ao pegar o violão por um instante, como se testando a textura da madeira, ou da pele dela. Um toque elétrico, breve demais para ser acidental. Antes que ela pudesse reagir, um grito cortou o ar. Do outro lado da rua, um homem magro e agitado se aproximava correndo, olhos selvagens fixos em Min-jun. Kang, você me deve explicações pelo carregamento perdido. Era um rival de baixo escalão, bêbado e imprudente, sacando uma faca que reluziu sob as luzes. Ji-eun recuou, o violão escorregando de suas mãos. O pânico subiu pela garganta dela enquanto o mundo virava caos. O chefe da máfia, a faca, e ela no meio de tudo. Min-jun se virou devagar, o rosto endurecendo como pedra, mas antes de qualquer movimento, seus olhos voltaram para ela, possessivos. Fique atrás de mim. Isso não é para você. Ainda. O ar noturno de Hongdae pareceu congelar no instante em que a faca reluziu na mão do homem agitado. Ji-eun sentiu o pânico subir como bile, o corpo colado ao de Min-jun sem querer, o calor dele um escudo inesperado contra o frio da chuva. Os bodyguards do carro, 2 homens corpulentos com jaquetas de couro e olhares de predadores, se moveram como sombras, flanqueando o rival em segundos. Um deles agarrou o braço do bêbado, torcendo-o com precisão brutal, enquanto o outro murmurava algo em coreano baixo, ameaçador. Não aqui, ratinho. O chefe não quer bagunça na rua. Min-jun nem piscou. Ele se virou para o homem, os olhos frios como o rã congelado no inverno. Perdido? Você acha que eu perco algo? Sua voz era um rosnado controlado, ecoando autoridade sem esforço. O rival gaguejou, a faca caindo no asfalto com um tinido molhado. Eu só vim cobrar, Kang. Aqueles pacotes no porto. Mas antes que pudesse terminar, um soco seco do bodyguard o silenciou, arrastando-o para o beco escuro, ao lado de uma barraca de odengue fumegante. O cheiro de peixe frito misturou-se ao de medo, e o burburinho da rua voltou devagar, como se Seul soubesse que era melhor fingir que nada aconteceu. Ji-eun tremia, o violão ainda no chão, as cordas vibrando levemente com a umidade. O quê? O que foi isso? Sussurrou ela, os olhos arregalados fixos em Min-jun. Ele se agachou devagar, pegando o instrumento com cuidado surpreendente, os dedos longos roçando os dela ao entregá-lo. Um toque que durou um segundo a mais, enviando um arrepio que não era só do frio. Nada que te diga respeito. Mas você viu demais. Ele se endireitou, o corpo alto bloqueando a visão dela do beco, onde grunhidos abafados indicavam que o problema estava sendo resolvido. Ela recuou um passo, o coração ainda disparado. Eu não vi nada. Eu só estava cantando pelo amor de Deus. Vá embora e me deixe em paz. Mas sua voz saiu fraca, traída pela curiosidade e pelo medo misturado a algo mais perigoso, uma faísca de atração pelo homem que cheirava a perigo e colônia cara. Min-jun riu baixo, um som rouco que ecoou como um segredo. Em paz? Garota, você acabou de entrar no meu mundo. E eu não solto o que me intriga. Seus olhos percorreram o rosto dela, demorando nos lábios úmidos da chuva, e Ji-eun sentiu o rubor subir, quente apesar do tempo. Antes que pudesse protestar, ele gesticulou para os bodyguards que voltaram limpando as mãos nas calças. Leve-a para casa, e certifiquem-se de que ninguém a siga. O mais alto,
Um homem chamado Tai-ho, com cicatriz no queixo, assentiu e pegou o braço dela gentilmente, ou o que ele achava ser gentil. Vamos, senhorita. O chefe insiste. Ji-eun se debateu, mas era inútil. Eles a guiaram até o Mercedes, o couro dos bancos, aquecendo sua pele gelada como um abraço indesejado. Min-jun entrou no banco de trás ao lado dela, o espaço apertado fazendo suas coxas se tocarem. Meu endereço? Eu moro perto, mas não preciso de escolta VIP, resmungou ela, cruzando os braços para esconder o tremor. Ele inclinou a cabeça, o sorriso fantasma voltando. Você mora em um buraco em Mapogu, perto do rio. Eu sei. Ji-eun congelou. Como? Dinheiro compra informações e eu pago bem. O carro deslizou pelas ruas iluminadas de Hongdae, passando por cafés lotados de universitários bebendo soju e lojas de K-pop piscando em rosa e azul. A chuva tamborilava no teto, um ritmo que combinava com o pulso acelerado dela. Tai-ho dirigia em silêncio, mas pelo retrovisor, Ji-eun via seu olhar atento, como um cão de guarda. Chegaram ao prédio dela em minutos. Um edifício velho com grafites nas paredes e escadas rangentes que cheiravam a kimchi fermentado. Min-jun desceu primeiro, estendendo a mão para ajudá-la. Ela ignorou, mas escorregou na poça, caindo direto nos braços dele. O impacto foi elétrico, o peito largo dele contra o dela, o hálito quente no pescoço. Cuidado, fogo. Não quero te apagar tão cedo. Ele a segurou pela cintura, os dedos firmes através do moletom molhado, e por um segundo o mundo parou. Ji-eun sentiu o cheiro dele invadir tudo, madeira, fumaça e algo selvagem. Você é maluco, murmurou ela, o rosto perto demais do dele, os lábios quase se roçando. Humor negro surgiu em sua voz trêmula. Próxima vez, avise antes de invadir minha vida com facas e carros caros. Ele riu de novo, soltando-a devagar, mas não antes de um toque final na curva da cintura. Maluco? Talvez, mas você cantou para mim, Ji-eun. Isso é um contrato. Ela piscou. Você sabe meu nome. Eu sei tudo o que vale a pena. Subiram as escadas juntos, os bodyguards vigiando a rua. No apartamento minúsculo, uma kitnet com colchão no chão, pilhas de contas na mesa e um pôster desbotado de IU na parede. Ela acendeu a luz fraca, envergonhada pelo contraste. Bem-vindo ao palácio, ironizou, jogando o violão no canto. Min-jun examinou o lugar com olhos calculistas, mas havia uma suavidade ali, como se visse além da sujeira. Sente-se no sofá puído. Ele cruzou as pernas, o terno impecável destoando como um lobo em uma gaiola de passarinhos. Você trabalha no café da esquina amanhã? O Soul Brew, das 7. Ji-eun franziu a testa, servindo o chá barato de uma chaleira enferrujada. Sim, como garçonete. Por quê? Ele pegou a xícara, os dedos roçando os dela de novo. Intencional, ela jurava. Vou te visitar, e traga sua voz. Quero mais. O tom era possessivo, os olhos escuros brilhando com algo além de negócios. Jealousy? Não, ainda não, mas uma faísca. Ele imaginou rivais a ouvindo e o peito apertou. Ela riu, nervosa, sentando-se do outro lado. Você acha que sou sua entertainer particular? Eu tenho vida, sabe? Amigos, contas. Uma batida na porta interrompeu. Era Su-min, sua melhor amiga e colega de trabalho, uma garota baixinha com cabelo tingido de rosa e olhos curiosos. Ji-eun? Ouvi barulho. Trouxe ramen, porque você vive de ar. Su-min entrou, parando ao ver Min-jun. Uau, quem é o príncipe encantado? Cliente rico? Ji-eun corou. Só um fã da minha música. Min-jun, essa é Su-min. Ele se levantou educado, mas distante, apertando a mão dela com firmeza. Prazer. Cuide bem dela. Su-min ergueu uma sobrancelha, sussurrando para Ji-eun enquanto ele se virava. Fã? Ele parece daqueles caras de dorama que escondem segredos. Cuidado, hein? Min-jun ouviu, o sorriso se curvando. Segredos são o que torna a vida interessante. Mas ao sair, ele parou na porta, virando-se para Ji-eun com voz baixa. Não cante para mais ninguém amanhã. Só para mim. Era uma ordem disfarçada de pedido, os olhos possessivos fixos nos dela.
Ji-eun fechou a porta, o coração batendo forte, mas o telefone vibrou no bolso, uma mensagem desconhecida. Se você ignorar, eu volto, e da próxima não será só para ouvir. O mundo dela, outrora simples, agora ecoava com promessas perigosas e o toque fantasma dele na pele a deixava sem fôlego. A manhã seguinte amanheceu cinzenta em Mapugu, com o sol lutando para romper as nuvens baixas sobre o rio Han. Ji-eun acordou com o corpo dolorido, o eco da chuva da noite anterior ainda pulsando em sua cabeça como uma ressaca emocional. O violão descansava no canto da kitnet, e o estojo vazio na mesa a lembrava de que, pela primeira vez em meses, ela não precisava contar moedas para o almoço. Mas o alívio era ofuscado pelo peso daquela mensagem no celular. Se você ignorar, eu volto, e da próxima não será só para ouvir. Min Jun Kang. O nome dele agora era um sussurro perigoso em sua mente, misturado ao cheiro de colônia que ainda parecia grudado em sua pele. Ela se arrastou para o banheiro minúsculo, lavando o rosto com água fria para afastar o rubor teimoso. Maluca, Ji-eun. Ele é só um cara rico com ego inflado, murmurou para o espelho embaçado. Mas o toque fantasma na cintura a atraía. Vestiu o uniforme simples do Soul Brew, saia preta, camisa branca e avental, e saiu correndo, o ar fresco de Seul, carregado com o aroma de pão fresco das padarias e escapamento dos táxis. O café ficava a 2 quadras, um cantinho aconchegante em uma rua lateral de Hongdae, com mesas de madeira e janelas que emolduravam o vai-vem de estudantes e artistas de rua. O turno começou agitado, como sempre. Ji-eun servia lattes e croissants para um grupo de turistas japoneses, rindo de um pedido engraçado de café com corações no espuma, por favor, como no dorama. Su-min, atrás do balcão, piscava conspiratoriamente toda vez que a via distraída. Então, o príncipe misterioso. Ele apareceu no seu sonho ou na vida real? Su-min provocou batendo o leite com vigor. Ji-eun revirou os olhos, mas o calor subiu ao rosto. Cala a boca. Foi só uma doação generosa. Ele provavelmente esqueceu que existo. Mas no fundo ela sabia que não. Aqueles olhos possessivos não esqueciam nada. Por volta das 9, a porta tilintou com o sino familiar, e o ar no café pareceu mudar. Min Jun entrou como se fosse dono do lugar, o terno cinza sob medida, abraçando os ombros largos, o cabelo impecável apesar da umidade. Seus bodyguards, Tai-ho e o outro, um homem silencioso chamado Hyun, ficaram do lado de fora, vigiando a rua como estátuas. Ele se sentou na mesa do canto a mais isolada e pediu um americano preto, os olhos fixos nela o tempo todo. Ji-eun sentiu o estômago revirar enquanto se aproximava, a bandeja tremendo levemente. Bom dia, senhor. O de sempre? Disse ela, forçando um tom profissional, mas sua voz saiu rouca, ecoando a da noite anterior. Ele ergueu uma sobrancelha, o sorriso fantasma curvando os lábios. Você se lembra do meu sempre? Interessante. O tom era leve, quase brincalhão, mas havia uma intensidade ali, como se cada palavra fosse uma corda esticada. Ji-eun corou, servindo o café com cuidado para não derramar. Seus dedos roçaram os dele ao pegar a xícara vazia, um toque breve que enviou faíscas pela espinha dela. Eu sirvo muita gente. Não é nada demais. Mentira. Seu coração batia como um tambor de K-pop acelerado. Min Jun não foi embora. Ficou ali por horas, fingindo trabalhar no laptop, mas os olhares que lançava por cima da tela eram como ímãs. Ji-eun sentia cada um deles, quentes e persistentes, traçando sua silhueta enquanto ela se movia entre as mesas. Em um momento de calmaria, ele a chamou com um gesto sutil. Venha cá, Ji-eun. Sente-se um minuto. Ela hesitou olhando para Su-min, que acenava animada do balcão. Meu turno? Começou, mas ele insistiu. A voz baixa e persuasiva. Só um minuto. Prometo não morder. Ainda. Com um suspiro, ela se sentou de frente para ele, as coxas roçando a mesa estreita. O perfume dele invadiu o espaço. Madeira e algo picante, como gengibre fresco. O que você quer de verdade? Ontem foi loucura o suficiente. Min Jun inclinou-se para a frente, os antebraços musculosos apoiados na madeira, reduzindo a distância a centímetros.
Seus olhos escuros mergulharam nos dela, e por um segundo a fachada fria rachou. Havia vulnerabilidade ali, um cansaço que ele escondia do mundo. Eu ouvi sua voz e... parei. Ninguém me faz parar, Ji-eun. Minha vida é corridas, decisões que custam vidas, mas você me faz querer desacelerar. As palavras saíram como uma confissão, roucas e inesperadas. Ji-eun piscou, o peito apertando com uma mistura de medo e desejo. Você é perigoso, Min-jun. Eu vi aquilo na rua. Facas, homens arrastados. Isso não é um dorama. É real. Ele riu baixo, um som genuíno que iluminou o rosto severo, e estendeu a mão traçando o dorso da dela com o polegar. Um toque leve, mas elétrico, como faísca em pele úmida. Perigoso? Sim. Mas com você, eu quero ser diferente. Cante para mim de novo, aqui e agora, só nós. O café estava quase vazio, o som suave de jazz coreano no fundo. Ji-eun olhou ao redor, envergonhada, mas o olhar dele era irresistível, cheio de uma fome que não era só por música. Ela começou a cantar baixinho, uma melodia suave sobre amores proibidos, a voz tremendo no início, mas ganhando força. Min-jun fechou os olhos, a mão ainda na dela, o polegar traçando círculos lentos que faziam o corpo dela formigar. O ar entre eles esquentava, carregado de tensão, respirações sincronizadas, olhares que se demoravam nos lábios um do outro. Ele abriu os olhos devagar, inclinando-se mais, o rosto tão perto que ela sentia o calor de sua pele, o hálito morno roçando sua boca. Você me desarma, murmurou ele, a voz rouca de desejo. Eu nunca me sinto assim, fraco, mas vivo. Ji-eun engoliu em seco, o coração martelando, os lábios entreabertos em um quase beijo que pairava no ar como uma promessa. Seus dedos se entrelaçaram, o toque se tornando urgente, e ela se inclinou hipnotizada pela rachadura na armadura dele. O grande chefe da máfia coreana, vulnerável por causa dela. Min-jun, isso é loucura, sussurrou ela, mas não recuou, o corpo traindo-a com um arrepio de desejo. De repente, o sino da porta tilintou com violência, e um grupo de homens entrou. 3 deles com jaquetas de couro idênticas às dos bodyguards de Min-jun, mas olhares hostis e cicatrizes frescas. O líder, um homem baixo e musculoso com tatuagem de dragão no pescoço, parou ao vê-lo. Kang, precisamos falar, agora, sobre o carregamento no porto. Seus ratos nos traíram. A voz era um rosnado, e os olhos do homem dardejaram para Ji-eun, avaliando-a como uma ameaça. Min-jun se endireitou devagar, a mão soltando a dela com relutância, o rosto endurecendo de volta à máscara de gelo. Mas antes de se levantar, ele sussurrou para ela, os lábios roçando sua orelha. Fique aqui, eu cuido disso. Mas isso não acabou. Ji-eun assistiu, o corpo ainda vibrando com o quase toque, enquanto ele se levantava e seguia os homens para fora, a porta batendo como um tiro. Sumin correu até ela, olhos arregalados. O que diabos foi isso? Ele te olhou como se quisesse te devorar. Mas Ji-eun não respondeu, o estômago revirando com o pressentimento de que o falar deles envolveria mais do que palavras, e que ela estava no centro de uma tempestade que mal começara. Do lado de fora, através da janela embaçada, ela viu Min-jun gesticulando furiosamente no beco, e um grito ecoou seguido de silêncio mortal. Seu telefone vibrou na mesa, uma mensagem dele. Volto logo, não saia sem mim. O pavor misturou-se ao desejo, deixando-a sem ar. O ar no seu brew ficou sufocante depois que Min-jun saiu, como se o café tivesse encolhido sob o peso do que acabara de acontecer. Ji-eun ficou parada na mesa, os dedos ainda formigando onde os dele haviam se entrelaçado, o eco da voz rouca dele sussurrando em sua orelha. Isso não acabou. Pela janela embaçada, ela viu o beco escuro engolir o grupo de homens, as silhuetas se debatendo como sombras em um filme no ar coreano. Um grito abafado cortou o ar, seguido de um baque surdo, carne contra concreto, talvez. Seu estômago revirou, uma mistura de náusea e algo mais perigoso.
como o calor que subia pelo pescoço ao lembrar do quase beijo, dos lábios dele tão perto, que ela sentira o gosto de café amargo no ar entre eles. Su-min se aproximou correndo, os olhos arregalados como pratos de bibimbap, e agarrou o braço dela. Ji-eun, o que foi aquilo? Parecia cena de DK2, aquele cara. Ele te arrastou para algo ruim, né? Me conta tudo! A amiga balançava o braço dela com urgência, o cabelo rosa bagunçado caindo no rosto, mas Ji-eun só conseguiu balançar a cabeça, o coração martelando como o trânsito caótico de Yeouido. Eu não sei, Su-min. Ele é intenso, mas perigoso, tipo máfia perigoso. As palavras saíram baixas, quase um sussurro, e Su-min congelou, a mão cobrindo a boca. Máfia? Como nos dramas com Lee Min-ho. Ai, menina, você tá louca? Corre enquanto pode. Ji-eun riu, um som fraco e nervoso que soou mais como um soluço. Louca, talvez, mas ele me faz sentir viva, como se minha voz importasse de verdade. Ela pegou o celular, relendo a mensagem dele. Volto logo, não saia sem mim. O tom possessivo a irritava e excitava ao mesmo tempo, como o toque dele na pele, firme mas gentil. Mas o medo crescia, um nó no peito. E se aqueles homens voltassem? E se a polícia aparecesse, farejando o cheiro de encrenca no ar úmido de Seul? Ela era só uma garçonete, não uma heroína de K-drama que salvava o dia com um beijo e uma canção. O turno acabou em um borrão de clientes curiosos e olhares furtivos pela janela. Tae-ho e Hyun, os bodyguards, não saíram do posto. Um encostado na parede oposta, fumando um cigarro eletrônico com cheiro de menta, o outro checando o celular incessantemente. Quando Ji-eun finalmente pendurou o avental, Su-min a puxou para o banheiro dos funcionários, um cubículo apertado cheirando a desinfetante e perfume barato. Escuta, eu chamei um táxi para você. Não espere o príncipe das trevas. Isso cheira a problema grande. Ji-eun hesitou, o espelho rachado refletindo seu rosto pálido, os olhos inchados de noites mal dormidas. Eu não posso simplesmente fugir. Ele sabe onde eu moro, Su-min, e parte de mim não quer. Antes que a amiga pudesse protestar, o celular vibrou de novo. Uma ligação, número desconhecido. Ela atendeu, o coração na garganta. Ji-eun, fique onde está. Estou voltando. A voz de Min-jun era tensa, rouca de raiva contida, com um fundo de sirenes distantes ecoando pela linha. O que aconteceu? Eu ouvi gritos. Começou ela, mas ele a interrompeu, o tom urgente. Rivais. Eles sabem de você agora. Fique com meus homens. Eu explico quando chegar. A ligação caiu, deixando um silêncio zumbindo em seus ouvidos. Rivais sabiam dela? Como? O pânico subiu como o vapor de um bule fervendo, e ela saiu correndo do banheiro, colidindo com Tae-ho na porta. Senhorita, o chefe disse para esperar no carro. Grunhiu o homem, a cicatriz no queixo se contorcendo enquanto ele a guiava para fora. O Mercedes estava estacionado na rua lateral, o motor ronronando baixo como um tigre adormecido. Hyun abriu a porta traseira, e Ji-eun entrou, o couro frio contra as pernas nuas sob a saia do uniforme. O cheiro familiar de Min-jun impregnava o ar, colônia amadeirada misturada a algo metálico como sangue. Ela engoliu em seco, as mãos suadas no colo. Ele tá bem? Diga a verdade. Tae-ho, no banco da frente, trocou um olhar com Hyun pelo retrovisor. O chefe sempre tá bem, mas esses idiotas do clã Lee, eles cruzaram a linha hoje. Minutos se arrastaram como horas. O trânsito de Hongdae engarrafado com motos zigue-zagueando e pedestres com guarda-chuvas coloridos. Finalmente, a porta do motorista se abriu com violência e Min-jun deslizou para dentro, o terno rasgado no ombro, uma mancha escura manchando a camisa branca. Sangue. Seu. O rosto dele estava pálido sob a luz dos postes, os olhos escuros queimando com fúria, mas ao vê-la, suavizaram por um instante, uma rachadura na armadura de aço. Você tá bem, murmurou ele, mais para si mesmo, estendendo a mão para tocar o rosto dela. Os dedos tremiam levemente, quentes contra a bochecha fria dela, traçando a linha do maxilar, como se memorizando cada curva. Você que não tá, olha isso. Sangue. Meu Deus, Min-jun, o que eles fizeram?
Jeon se inclinou para a frente, o instinto tomando conta, pegando um lenço do bolso e pressionando no ferimento. O carro acelerou, Hyun dirigindo como um demônio pelas ruas estreitas, mas o mundo deles encolheu para aquele banco traseiro apertado. O corpo dele estava perto demais, o calor irradiando através da camisa, o peito subindo e descendo em respirações pesadas. Ela sentiu o cheiro dele, suor, sangue e desejo cru, e o ar ficou carregado, elétrico. Foi só um arranhão, mas eles mencionaram você. Disseram que eu tenho uma fraqueza agora, uma cantora de rua que me distrai. A voz dele era um rosnado baixo, os olhos fixos nos dela, possessivos e vulneráveis. Eu não posso te envolver nisso, Jeon. O mundo da máfia, regras antigas, lealdade acima de tudo. Se eu te proteger, eu traio o código. As palavras a acertaram como um soco, o dilema se abrindo como uma ferida. Amor versus segurança, paixão versus sobrevivência. Ji-eun recuou ligeiramente, mas ele a puxou de volta pela mão, os dedos se entrelaçando com urgência, o polegar roçando a palma dela em círculos lentos que enviavam arrepios pela espinha. Então me deixe ir. Eu não pedi por isso. Minha vida era simples. Contas, música, amigos como Sumin. Você me arrastou para o caos. Mas sua voz falhou, traída pelo corpo que se inclinava para ele, os seios roçando o braço musculoso, o hálito misturando-se ao dele. O humor negro escapou em um riso trêmulo. Agora eu sou sua fraqueza? Que romântico! Tipo um vilão de dorama que se apaixona pela mocinha errada. Min-jun riu também, um som rouco e genuíno que vibrou no peito dele, ecoando contra o dela. Errada, não. Você é o fogo que eu não sabia que precisava. Ele se inclinou mais, o rosto a centímetros, os lábios roçando o canto da boca dela em um beijo fantasma, o calor da respiração dele aquecendo a pele sensível. O carro balançou em uma curva, mas eles não se importaram. O mundo lá fora era borrão de neon e chuva fina, enquanto dentro, a tensão sensual explodia em toques hesitantes. A mão dele subindo pela coxa dela sob a saia, firme mas gentil, parando na curva do joelho como uma pergunta. Ji-eun gemeu baixinho, os olhos semicerrados, o corpo traindo o medo com desejo puro, as unhas cravando levemente no braço dele. Min-jun, isso é insano. Se você me ama, me solte. Proteja-me de verdade. Ele congelou, os olhos escuros turvos com conflito, a mão apertando a dela com força possessiva. Amor? É cedo demais para isso, mas te soltar, isso me mataria. O carro parou abruptamente em um semáforo, e sirenes uivaram ao longe. Polícia, talvez, atraída pelo confronto no beco. Tai-ho praguejou em coreano, acelerando de novo. Min-jun se afastou devagar, o toque se desfazendo como fumaça, mas os olhos prometiam mais. Eu vou resolver isso, mas se os rivais te tocarem, eu queimo tudo. O dilema pairava, pesado como o ar úmido de Seul, e Ji-eun sentiu o crescimento dentro dela, de garota comum para alguém que lutava pelo que queria, mesmo que doesse. De repente, o celular de Min-jun tocou, um número bloqueado. Ele atendeu, o rosto endurecendo como granito. O quê? Traição no clã? Meu tio. Ele me entregou pros Lee. A voz era um sussurro mortal e ele desligou, os punhos cerrados. Olhou para Ji-eun, os olhos cheios de uma decisão sombria. Eu tenho que ir, sozinho. Fique com eles, se eu não voltar em 1 hora. Fuja, e não olhe para trás. O carro parou em frente ao prédio dela, e ele saiu, o corpo tenso como uma corda esticada. Ji-eun desceu correndo atrás dele, agarrando a manga rasgada. Não, me leve com você. Mas ele se virou, os lábios colando nos dela em um beijo urgente, desesperado, o primeiro de verdade, cheio de fome e adeus, o gosto de sangue e desejo misturando-se. Por você eu mudo as regras, mas agora, confie em mim. Ele se afastou, desaparecendo na noite chuvosa, deixando-a com os bodyguards e um vazio no peito. O telefone dela vibrou, uma mensagem anônima. Ele vai cair, e você é o próximo alvo. O pavor a invadiu, e ela soube. A separação forçada começara.
A chuva fina persistia em Seul, transformando as ruas de Mapugu em rios reluzentes que refletiam as luzes tremeluzentes dos letreiros de neon. Ji-eun ficou parada na calçada em frente ao prédio, o beijo de Min-jun ainda queimando em seus lábios como uma marca a ferro quente. Urgente, desesperado, com o gosto metálico de sangue e a promessa de algo maior. Seus bodyguards, Tai-ho e Hyun, a flanqueavam como sentinelas silenciosas, os rostos impassíveis sob os casacos encharcados. "Volte para dentro, senhorita", murmurou Tai-ho, a voz grave cortando o som distante de sirenes que ecoavam pela noite. "O chefe sabe o que faz, mas se algo der errado, corra." Ela subiu as escadas rangentes sozinha, o corpo pesado, como se carregasse o peso do submundo inteiro nas costas. A kitnet parecia ainda mais claustrofóbica agora, o ar carregado com o cheiro residual de chá frio e o fantasma da colônia dele. Ji-eun trancou a porta com 3 voltas na chave, o coração martelando contra as costelas, e deslizou para o chão, as costas contra a madeira fria. A mensagem anônima piscava no celular. "Ele vai cair, e você é o próximo alvo." Suas mãos tremiam ao relê-la, o pavor se misturando a uma raiva surda. Quem era? Um rival? Alguém do clã dele? E Min-jun? Traído pelo próprio tio, a revelação da ligação ainda ecoava em sua mente, rachando a imagem do homem invencível que ele projetava. Horas se arrastaram em um limbo agonizante. Ji-eun não dormiu. Em vez disso, andava de um lado para o outro, o violão intocado no canto como um lembrete de uma vida que parecia distante agora. Memórias invadiam. O toque dele na coxa dela no carro, firme e hesitante, enviando arrepios que ainda formigavam na pele. O jeito como ele a olhara no café, os olhos escuros cheios de uma vulnerabilidade que contrastava com sua reputação de chefe impiedoso. "Eu não posso te envolver nisso", dissera ele, mas era tarde demais. Ela estava enredada, o desejo por ele uma corda que a prendia mais que qualquer ameaça. Por volta das 3 da manhã, o celular vibrou. Não uma mensagem, mas uma ligação de um número bloqueado. Ji-eun atendeu com o coração na garganta. "Min-jun?" A voz dele veio rouca, entrecortada por respirações pesadas, como se estivesse correndo ou escondido em algum beco escuro de Itaewon. "Jian, ouça, meu tio, o velho Kang. Ele vendeu informações para os Lee. Anos atrás ele me treinou para ser o herdeiro, mas sempre invejou o poder. Eu perdi tudo hoje. Aliados, o carregamento no porto. Eles sabem de você porque eu cometi o erro de te proteger abertamente." As palavras a acertaram como um soco, revelando camadas que ele nunca mostrara. "Por quê? Por que me contar agora?" sussurrou ela, a voz trêmula, sentando-se no colchão puído com as pernas dobradas. Do outro lado, um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som de chuva batendo em metal, talvez o teto de um carro abandonado. "Porque você merece a verdade. Minha vida. Não foi sempre assim. Cresci em Gangnam, filho de um peixe pequeno na máfia, mas meu pai morreu em uma emboscada quando eu tinha 15. Meu tio me criou, me moldou em gelo para sobreviver, mas você... Sua voz me lembra o que eu era antes. Humano. Fraco o suficiente para amar. Amor. A palavra pairou no ar como fumaça, e Ji-eun sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto, misturando-se ao suor frio do medo. "Então o que fazemos? Eu não sou como você, Min-jun. Eu limpo mesas, canto para moedas. Seus rivais me veem como fraqueza. Eles vão me usar contra você." Ele riu baixo, um som amargo, mas afetuoso, que ecoou como um carinho à distância. "Fraqueza. Você é minha força, lembra do beijo? Foi o primeiro em anos que não foi calculado. Eu sinto seu gosto agora, Ji-eun. Doce como mel misturado à chuva. Se eu te perder, não sobra nada." O tom dele era cru, vulnerável, e ela sentiu o desejo reacender apesar do caos, o corpo respondendo com um calor traidor entre as coxas, imaginando os braços dele ao redor dela novamente, o peito largo pressionando contra o seu. "Eu sinto falta de você. Já. Isso é ridículo", admitiu ela, um riso nervoso escapando, leve como uma faísca de humor em meio à tempestade.
Tipo aqueles casais em doramas que se separam por bobagem e voltam correndo. Mas o riso morreu rápido, substituído por urgência. Me diga onde você está. Eu vou te ajudar. Não, fique aí. Tai-ho vai te levar para um esconderijo em Yeouido amanhã. Eu cuido do meu tio e dos Lee. Mas se eu não ligar até o amanhecer, esqueça tudo. Viva sua vida, cante para a multidão em Hongdae. A voz dele falhou no final, e Ji-eun soube que era uma despedida disfarçada. Não ouse me mandar embora assim. Nós lutamos por isso, juntos. Seus dedos apertaram o celular como se fosse a mão dele, o subtexto de possessividade ecoando o dele. Ela não o deixaria cair sozinho. Ele suspirou, o som carregado de emoção contida. Juntos, então. Encontre-me no antigo armazém no rio Han, ao sul de Maple Bridge, ao meio-dia. Sozinha. Mas se vir algo errado, fuja. A ligação caiu, deixando-a no silêncio opressivo da kitnet. O peito apertado com uma decisão inescapável. Amor inegável. Agora uma âncora em meio ao perigo. Ji-eun se levantou, pegando o violão por instinto, dedilhando uma melodia suave que falava de segredos e reencontros. Mas o telefone vibrou de novo, não dele, mas de um número desconhecido. Uma foto granulada dela na rua, com uma legenda: "Nós sabemos onde você está. Venha quieta, ou ele morre primeiro." O pavor a invadiu como uma onda gelada, mas em vez de paralisia veio determinação. Ela vestiu um casaco grosso, enfiou o celular no bolso e abriu a porta devagar, os bodyguards ainda vigiando lá embaixo. "Eu preciso de ar", mentiu para Tai-ho, o coração acelerado. Enquanto descia as escadas, planejava em silêncio. Confrontar os rivais sozinha? Não. Mas revelar a traição de Min-jun ao clã leal poderia virar o jogo. A tensão crescia, o ar úmido de Seul carregado com urgência, e ela soube que o amanhecer traria um confronto que mudaria tudo, ou os destruiria. Do lado de fora, sombras se moviam no beco, e um sussurro ecoou. "Ela é nossa agora." O sol do meio-dia filtrava através das nuvens cinzentas sobre o rio Han, pintando o antigo armazém em tons de prata enferrujada. Ji-eun caminhava pela margem sul de Maple Bridge, o casaco grosso colando a pele suada, apesar do vento úmido que soprava do rio. O violão pendia nas costas como uma âncora, um lembrete teimoso de que sua voz, sua única arma verdadeira, poderia ser o que salvasse ou destruísse tudo. A mensagem anônima queimava no bolso. "Nós sabemos onde você está. Venha quieta ou ele morre primeiro." Mas ela não veio quieta. Veio determinada, o coração batendo em ritmo de balada desesperada, imaginando os braços de Min-jun ao redor dela, o calor dele contra o frio da traição. O armazém era um esqueleto de concreto rachado, portas enferrujadas rangendo com o vento, o cheiro de óleo velho e peixe podre misturando-se ao sal do Han. Ela empurrou a porta lateral, o rangido ecoando como um aviso. Dentro, o ar era denso, iluminado por feixes de luz poeirenta que dançavam sobre caixas empilhadas e correntes enferrujadas. Vozes baixas murmuravam no fundo, coreano áspero carregado de raiva. Ji-eun engoliu em seco, os dedos apertando as alças do violão. "Min-jun", chamou, a voz ecoando fraca, mas firme o suficiente para cortar o silêncio. Ele surgiu das sombras primeiro, o rosto marcado por um hematoma fresco na mandíbula, o terno amarrotado como se tivesse rolado no chão por uma luta. Seus olhos escuros se arregalaram ao vê-la, uma mistura de alívio e fúria. "Ji-eun", eu disse sozinha, mas não para vir para cá. Ele correu até ela, as mãos grandes envolvendo os ombros dela com urgência, puxando-a para o peito largo. O cheiro dele, suor, sangue seco e aquela colônia amadeirada, a envolveu como um abraço proibido, e por um segundo o mundo parou. Ela sentiu o coração dele martelando contra o dela, o calor irradiando através da camisa rasgada, os dedos traçando a curva da nuca dela em um toque possessivo que enviava arrepios pela espinha. "Você é teimosa como o inferno", murmurou ele contra o cabelo dela, os lábios roçando a têmpora em um beijo fantasma, cheio de desejo contido. "Mas é por isso que eu te amo." As palavras saíram roucas,
uma confissão arrancada como uma ferida aberta, e Ji-eun ergueu o rosto, os olhos encontrando os dele em uma dança de vulnerabilidade. Eu também, mesmo com facas e traições, mas não vou te perder para isso. Seus lábios se roçaram, um beijo hesitante que ganhou fome em segundos, urgente, desesperado, as línguas se entrelaçando com o gosto de sal e medo. As mãos dele subindo pelas costas dela, apertando a cintura fina, como se temesse que ela evaporasse. O corpo dela arqueou contra o dele, o desejo explodindo em ondas quentes, as coxas se pressionando, o ar entre eles carregado de respirações ofegantes e toques que prometiam mais. Mas o tempo era inimigo. Um riso cruel cortou o momento, ecoando das sombras. Que romântico! O grande Kang Min-jun, derretido por uma cantorzinha de rua. O tio dele emergiu, um homem encurvado de uns 60 anos, com olhos frios como o inverno de Seul, e uma pistola reluzente na mão. Atrás, 3 rivais do clã Lee flanqueavam, armas à mostra, sorrisos sádicos nos rostos cicatrizados. Você acha que pode me derrubar, sobrinho? Eu construí isso tudo, e essa garota? Ela é o prego no seu caixão. O tio apontou a arma para Ji-eun, e Min-jun se colocou na frente dela, o corpo tenso como uma barreira de aço. Você me traiu por inveja, tio. Meu pai confiou em você, e você o matou por poder. A voz de Min-jun era um rosnado baixo, os punhos cerrados, mas seus olhos dardejavam para Ji-eun, protetores. Os rivais avançaram, um deles agarrando o braço dela, o toque áspero contrastando com a gentileza de Min-jun. Ela se debateu, o pânico subindo, mas em vez de gritar, algo se acendeu dentro dela, coragem crua misturada ao fogo que ele via nela. Solte-me, disse ela, a voz firme, e antes que pudessem reagir, ela se afastou, pegando o violão e dedilhando as cordas com mãos trêmulas. Uma melodia começou, baixa e hipnótica, a mesma balada da rua que o prendera pela primeira vez. Você me quebra, mas eu ainda te quero. Os homens pararam, confusos, o som ecoando no armazém como um feitiço. O tio riu, mas era forçado, os olhos piscando. Min-jun usou o momento, um twist que Ji-eun não esperava. Ele havia gravado a confissão do tio em uma reunião anterior, e agora, com um gesto rápido no celular escondido no bolso, enviou o áudio para seus aliados leais no clã. Sirenes distantes uivaram, aproximando-se rápido. Você acabou, tio. O clã sabe da sua traição. E os Lee? Eles vão cair com você. Os rivais hesitaram, armas baixando ligeiramente, e Tai-ho rompeu pela porta lateral com reforços, o caos explodindo em socos e tiros abafados que ricocheteavam nas paredes. No meio da fumaça e gritos, Min-jun arrastou Ji-eun para trás de uma pilha de caixas, o corpo dele cobrindo o dela como um escudo. Você me salvou com sua voz. De novo. Ele a beijou ali, no chão frio, um beijo profundo e sensual, as mãos explorando as curvas dela com urgência, a palma na coxa, subindo devagar sob o casaco, o polegar traçando a pele sensível, arrancando gemidos abafados dela. Eu sinto você em todo lugar, sussurrou ele contra os lábios dela, o hálito quente, o desejo pulsando como o rio lá fora. Quente, viva. Por você, eu saio disso tudo. O confronto terminou em minutos, o tio algemado pelos aliados de Min-jun, os rivais rendidos pela polícia infiltrada que ele havia alertado secretamente. Min-jun, o chefe que quebrava regras por amor, entregou evidências anos de corrupção, limpando o clã de dentro para fora. Horas depois, no hospital improvisado em Yeouido, ele sentou ao lado dela, curativos nos ferimentos, os olhos suaves pela primeira vez. Eu vendi tudo. Cassinos, rotas, acabou. Agora sou só Min-jun, o cara que parou um carro por uma voz. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos, o toque quente e permanente. Ji-eun riu, um som leve e aliviado, inclinando-se para beijá-lo devagar. Os lábios se movendo com uma sensualidade preguiçosa, o corpo relaxando contra o dele no quarto iluminado por luz suave. E eu sou só Ji-eun, a garota que cantou para um mafioso. Mas juntos, nós fazemos uma boa história. O sol se pôs sobre o Han, tingindo o céu de rosa,
e eles saíram dali de mãos dadas, o violão no ombro dela ecoando uma nova melodia, de começo, não de adeus. No ar fresco da noite, ele sussurrou: Sarangai, fogo meu. E ela respondeu com um beijo, o mundo deles finalmente em paz, cheio de desejo e promessas sussurradas.